Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde e também boa tarde a quem nos acompanha em casa. E hoje penso que a internet, que já está em condições, e estamos a transmitir nas duas páginas, no YouTube e na página da Igreja. E saudamos todos os doentes, sobretudo neste tempo de pandemia, e celebramos a nossa Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada pelo sonho, pela vontade, pela união, pelo trabalho, pelo sacrifício e, sobretudo, o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós, na Igreja, celebramos uma santa dos nossos tempos, a Santa Joana ou Giana Barreta Mola, que viveu entre 1922 e 1962. Portanto, rezamos por ela, rezamos pelo seu testemunho, pela sua forma como ela identificou a sua vida ao Evangelho e à força de Deus. Nós, muitas vezes, pensamos, sobretudo nos tempos modernos, que podemos adaptar o Evangelho e a lei de Deus à nossa vida. E é precisamente o contrário. É a nossa vida que se adapta ao Evangelho e que se adapta às leis de Deus. E nós vivemos hoje precisamente ao contrário. Preocupados com o politicamente correto, com aquilo que agrada ao mundo, a não magoarmos o mundo, a não parecermos pessoas fora do mundo. Portanto, tentamos aplicar um pouquinho aqui, um pouquinho ali do Evangelho e da lei de Deus à nossa vida. E não é isso. A proposta não é essa. É a nossa vida adaptada ao Evangelho. E Santa Joana dá-nos testemunha disso. Santa Giana dá-nos testemunha disso. E vamos rezar, lembrar neste dia, Germano Pacheco, António Cabral e João Raposo. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso, vida dos fiéis, glória dos humildes e felicidade dos justos, ouvi as súplicas do vosso povo e saciai com a abundância dos vossos dons os que têm sede das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a palavra de Deus crescia e multiplicava-se. Depois de Barnabé e Saul cumpriram a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, que tinha o sobrenome de Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores: Simeão, chamado o Negro, Lúcio, de Cirene, Manané, irmão, Colás, do Tetrarca Herodes, e Saúl. E estando eles a celebrar o culto do Senhor e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo:
separai Barnabé e Saúl para o trabalho a que os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhe as mãos e deixaram-lhes partir, enviados pelo Espírito Santo. Barnabé e Saúl desceram à Cilícia e de lá navegaram para Chipre. Tendo chegado a Salamania, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus em alta voz: quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não sou eu que o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim próprio. O Pai que me enviou é que determinou o que havia de dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as palavras que eu digo, digo-as como o Pai mas disse a mim. Palavra da salvação. São João, no Evangelho, continua a ir ao essencial da nossa fé, a dizer-nos o que é o fundamental da nossa fé. E no Evangelho de hoje, no capítulo 12, São João, versículo 44 a 50, São João repete que Jesus é a minha vida, é a minha luz. Para Jesus,
no Evangelho que João nos apresenta, vida significa luz. Sem luz não há vida. Nós agora, aqui no Canadá, temos as árvores todas à espera da luz do sol. Estão à espera. Este frio, estes dias que têm vindo, estão todos. E olhando para a natureza, nós olhamos para o mais profundo, para as coisas de Deus. Jesus Cristo apresentou-se como a luz. Apresentou-se como aquele que guia para a luz do Pai. Veio-nos mostrar a luz. Pois, para ele, vida e luz são duas palavras que reclamam uma pela outra na própria pessoa. Jesus é a luz e a vida do mundo. São João faz crer em alguma revelação do próprio Divino Mestre. E a vida era a luz dos homens. A vida é o mesmo que a luz. Ele é a luz dos homens, e assim ele é a vida dos homens, dos quais é a luz. E deste modo, quando se diz vida, pode-se dizer o Salvador vida, não de si mesmo, mas dos outros, dos quais ele também é a luz. Essa vida existe no Verbo de Deus de uma maneira inseparável e existe juntamente desde que foi feita por ele. Na doutrina que São João nos pretende fazer acreditar e ver, mostra, portanto, Jesus veio como luz, porque estávamos nas trevas, não sabíamos o caminho para o Pai, para Deus, e Jesus veio nos mostrar. Agora isto é um preço. Agora somos livres de aceitar isto ou não. E João retoma novos esclarecimentos, temas que já foram repetidos no seu Evangelho: a unidade com o Pai que o enviou. Jesus é a luz em unidade com o Pai. Crer nele e vê-lo é crer e ver aquele que o enviou. O que Jesus fala é o que o Pai orou. Jesus é a luz que brilha nas trevas. É a luz do mundo, já anunciada desde o prólogo, desde o início, e retomada no discurso da festa das tendas. O julgamento, diz Jesus no Evangelho, não é feito por Jesus. Nós aceitamos isto ou não. O julgamento não é feito por Jesus, diz no Evangelho de hoje, nós ouvimos bem, mas sim pelo acolhimento ou pela rejeição das suas palavras. Jesus, em união com o Pai, veio comunicar a todos a vida eterna. Agora, quem te julgará serão as tuas escolhas. É aquilo que Jesus diz no Evangelho. A participação na vida eterna é a opção de cada um. As igrejas evangélicas separaram-se da Igreja Católica e uma das coisas que eles sublinham é a graça. Deus manda a sua graça para todos e não é preciso fazer nada. Pronto. Deus é bom, Deus é maravilhoso, toda a gente tem acesso a Deus, e nós vemos nessas igrejas o que é. Deus dá os seus dons e tu não precisas fazer nada. Não é isso que está no Evangelho. Não é isso que Jesus Cristo diz. Eram as tuas opções. Jesus veio-nos mostrar o caminho para o Pai, mas espera as tuas opções. Fez-te livre. Respeita-te como tu és. É muito bonito acreditar num Deus que manda. E há muita gente que basta uns pós, basta umas coisinhas, umas magias, umas artimanhas, umas coisas assim, basta isso. Deus dá a sua graça. Mas a conversão interior, a opção interior, não conta absolutamente nada. E nós temos hoje muitos cristãos que se batizaram católicos e estão numa grande confusão.
Nós hoje celebramos uma santa que não teve confusão. Para ela não houve confusão nenhuma. Santa Joana, em português, nasceu em 1922. Meu pai nasceu em 1921. Então não é assim tão longe. Em Itália, filha de uma numerosa família, 13 filhos. Por causa da gripe espanhola, naquela época, que nós estamos também, 100 anos depois, estamos a passar uma pandemia, mas também não o mundo, desta vez está a reagir de uma maneira diferente que nunca reagiu das outras vezes. Giana foi a penúltima. Era filha de um lar cristão. Ela e os seus irmãos seguiram o caminho da fé e as suas vidas foram exemplos para muitos. Casou em 1955. Os meus pais casaram em 1958. Ela, Santa Giana, casou em 1955 com o industrial Pedro Mola. Eu, para quem está em casa e está a seguir as imagens do YouTube e da gravação, está lá a fotografia de Santa Giana no casamento, com um copo de vinho na mão, como boa italiana, a fazer um brinde com o seu noivo, porque faz parte da cultura de Itália, da Alemanha, etc. Santa Giana era médica, preparou-se e foi médica. Teve 3 filhos, Pedro Luís, Maria Rita e Laura. Felizes tiveram a notícia de uma 4ª gravidez em setembro de 1961. Pouco tempo depois, porém, Giana sentiu-se mal e teve de ser internada. Após exames foi descoberto uma fibroma no útero. O caso foi-se agravando. A gravidade chegou a tal ponto que a única perspectiva para a sobrevivência de Giana seria interromper a gravidez, para que os seus 3 filhos não ficassem órfãos. A grande decisão da sua vida. Giana Bareta Mola tinha os valores cristãos profundamente enraizados no seu coração. Por isso, colocava sempre em primeiro lugar o direito à vida. E como médica, é aqui que, por exemplo, com a eutanásia, que agora os nossos políticos de esquerda querem pôr a eutanásia em nome de uma liberdade, e muitos jovens a irem atrás. Como é que é? Eu vou a um médico que faz a eutanásia, eu estou doente, mas que conflito vai criar entre um paciente e esses médicos? Só isso. Não, tu és livre. Eu estou farto de ver liberdades e do mundo anunciar liberdades. Santa Giana acreditava na vida e lutava por ela. Assim ela decidiu ter o bebê, sabendo que um médico não foi uma pessoa ignorante, uma pessoa influenciada pela igreja, pelos padres ou pelos bispos. Ela sabia, era médica, sabia que pagaria com a sua decisão o preço da sua própria vida. E assim aconteceu. Uma menina nasceu. Eu também, para quem está em casa e quem vir o vídeo, está também aqui uma imagem no início da Eucaristia da filha, que nasceu em 1961, em 62, portanto já tem quase 60 anos. E partiu no dia 28 de abril de 1962. A sua morte tornou-se uma mensagem de amor de Cristo para o mundo.
Há por aí muita gente, mesmo católicos, que quando se fala nestes temas é a tal famosa liberdade. A gente não sabe o que é a liberdade. Fala-se de liberdade, mas sabe o que é. Quem é que foi livre? Foi a filha ou foi a mãe? A mãe partiu consciente para dar vida à filha. Valeu a pena. A filha nasceu do sacrifício da sua mãe. Chama-se Joana Emanuela. Como disse, a fotografia dela está no YouTube, na gravação. Por ocasião da canonização, quando a mãe foi declarada santa em Roma, ela fez um discurso, esta filha, e disse algo assim: sinto em mim a força e a coragem de viver, sinto que a vida me sorri. Em seguida rendeu eterna homenagem à mãe, dizendo, dedicando a vida à cura e assistência aos anciãos. Esta própria filha também é médica e trabalha com pessoas de idade. Santa Giana, para ser declarada santa, como nós sabemos, é preciso um estudo, e houve 2 acontecimentos chamados 2 milagres, que depois de passar por um grande processo, quando os cientistas, os médicos dizem que não tem explicação, então a Igreja avança. O primeiro foi em Grajaú, no Maranhão, no Brasil, em 1977, num hospital onde a própria Santa Giana gostaria de ter vindo a prestar seus serviços como médica e missionária, mas como era mãe nunca foi, mas gostava de ter ido trabalhar para o Brasil. O segundo aconteceu em França, quando uma gestante, uma mãe que estava para ter um filho, corria perigo de morte no seu útero, por ausência total de líquido amniótico, desculpem-me, desde o 3º mês de gravidez. A mãe, Elizabeth Arcolino Comparini, como Santa Giana, não quis abortar, e assumindo todos os riscos e pedindo a intercessão de Santa Giana. A gravidez progrediu sem o líquido necessário para que o bebê se desenvolver, e o bebê nasceu perfeito, não havendo para isso não havendo por isso explicação científica. Os médicos não sabem explicar como é que o bebê nasceu perfeito. No final da gravidez, o bebê nasceu perfeito e foi aceito pela Igreja como milagre válido. Portanto, Santa Giana, que é um modelo dos nossos dias, uma referência, está muito perto de nós. Eu pus, portanto, como disse, a fotografia do casamento dela, que já não casou muito jovem, nasceu em 1922, em 55, portanto, depois de fazer os estudos, não sabemos por onde andou, mas o seu marido, Pedro Mola, viúvo, encontrou, depois dela partir, nas suas pertences pessoais, anotações que eram feitas pela Santa Giana. Nas notas da Santa Giana descobre-se uma conexão indissolúvel do seu coração com o amor, com o sacrifício e com a fé inabalável. Portanto, esta opção que ela fez não foi por pressão social, não foi por vivência, foi por adesão, foi aquilo que diz São João no Evangelho: tu aceitares ou não aceitares, tu és livre. É sempre assim. É a nossa vida adaptada ao Evangelho, não é adaptar o Evangelho para aquilo que nos convém. E nós hoje no nosso mundo temos muito disso. E Santa Giana, nos escritos, depois que o marido encontrou, que a família encontrou, e esses escritos
provam esta força interior, esta adesão, este espírito grandioso dela. Santa Giana Bareta Mola foi canonizada pelo Papa João Paulo II em 2004. Na ocasião, o Papa exaltou não só o heroísmo final, mas também a sua vida inteira como exemplo de mulher, esposa, mãe, profissional, evangelizadora. Portanto, tudo foi investigado na sua vida e muitos testemunhos foram colhidos na vida desta mulher, mãe, esposa, portanto 4 filhos. A última um pouco conviveu, não pôde conviver com a mãe, porque a mãe partiu logo, após o nascimento da sua filha. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos, quando a Igreja celebrava a liturgia, o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para a sua primeira grande obra evangelizadora. Oremos para que assim aconteça ainda hoje com outros, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que os enviados a pregar o Evangelho sejam fiéis ao mandato recebido e semeiem a palavra de Deus com abundância, oremos. Para que os que vivem nas trevas do paganismo possam ver a Cristo, que veio ao mundo como luz, e acreditarem no Pai que o enviou, oremos. Para que a celebração da liturgia conduza a Igreja a participar com entusiasmo na obra de Cristo e a enfrentarem com esperança cristã as dificuldades da vida, oremos. Para que os cristãos rezem e peçam cada vez mais, a partir da Bíblia, livro da Palavra de Deus aos homens, pela qual o mundo será julgado no último dia, oremos. Para que os membros desta Assembleia celebrante não falem das coisas de Deus segundo o seu pensamento, mas pelo Espírito que atua em Cristo e nos apóstolos, oremos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela admirável permuta de dons neste sacrifício nos fazeis participar na comunhão convosco, único e sumo bem, concedei-nos que, conhecendo a vossa verdade,
demos testemunha dela na prática das boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo, que saciaste destes vintes mistérios. Fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite, ide em paz e que o Senhor nos acompanhe.